dia a toda a gente. É um prazer apresentar essa terceira temporada do Ribalta Podcast com uma pessoa, me cabe o privilégio de apresentar uma pessoa que eu admiro muito, sou fã dela, a Georgette Fadel, que é tudo. Ela é atriz, ela é diretora, ela é agitadora, ela faz parte de uma essência de teatro de grupo, de cinema, e, e apesar de ser paulista, ela é muito paulistana. Georgette é um talento raro. Sou seu fã, Georgette. Fala um Nossa, pouquinho aí pra não quero gente de falar mais você. nada, quero morrer com isso agora. É isso, eu sou uma atriz. Acho que eu sou só isso, uma atriz e diretora. Não sou tão tanto mais, mas acho que isso já é agitação o suficiente para uma vida, né? E é isso, eu tô há 30 e tantos anos fazendo nosso teatrinho, diminutivo carinhoso do nosso teatro, da nossa família, né? Tenho uma relação muito familiar com o teatro. Não é uma relação separada. Eu me sinto atriz até quando eu tô na pandemia, na casa dos meus pais e tal. Me sinto uma atriz, quase como se fosse um estado um pouco de existência, de atenção, de percepção, não sei, né? Como devem haver muitos, muitos outros, né? Um tipo de animal, né? E aí eu tenho participado mesmo desse movimento lindo dessa cidade, com altos e baixos, mas movimentações de grupos, dispersões de grupos e artistas novos, novas, noves, coisas muito diferentes acontecendo nessas 2, 3 últimas décadas que eu tenho estado por aqui. Uhum. Então eu tenho uma experiência muito limitada desses 30 anos aqui em São Paulo, né? E um pouquinho pelo Brasil também. Então, assim, uma percepção que já dá para ser um pouco épica da vida, né? Assim, eu tô com 51, quase 52. Então você começa a olhar já de um jeito assim, como se fosse possível pintar um certo quadro até aqui, né? Coisa que quando a gente tem 20, 30, sei lá, a gente não consegue muito, talvez consiga com muita limitação, né? Então, é um momento de morte e vida para mim, meus pais indo embora, e parece que agora chegou a minha vez, e ao mesmo tempo menopausa, então eu deveria estar um pouco morta ali, enterrada, enquanto mulher, reprodutora. Então, realmente, percebendo um panorama muito vasto da vida no planeta nessa época, sabe? Então, eu tô me sentindo assim, um ser plantado num planeta periférico, muito feliz dele ser periférico, para a gente poder continuar existindo, enfim. Acho que seria ruim a gente estar no centro das galáxias. Eu curto essa ideia de estar na periferia e sinto o teatro como esse lugar privilegiado da vida, onde você pode ficar observando, experimentando e conversando com as pessoas e relaxando para a energia poder correr e a compreensão poder acontecer. Eu sinto como assim pontos de refúgio, né, dessa loucura invertida que a gente tem vivido. Então é sempre um prazer estar entre famílias, familiares, irmãos. Georgette, você falou desses 30 e poucos anos de carreira, você falou um pouco da sua convivência com São Paulo, né, da sua relação com a cidade e tal. Queria que você me falasse um pouquinho quais sonhos você tinha quando você começou, sabe assim? Quer dizer, quando você resolveu encarar essa profissão, né, o que você esperava que ela te trouxesse, né? Assim, estava saindo da adolescência? É mais ou menos isso, né? Então, quais sonhos você tinha? E eu queria dividir essa pergunta em mais dois tópicos, assim. Desses sonhos, os quais você acha que conseguiu atingir? E o que veio de bônus? De coisas que você não esperava e que a carreira e a cidade e a profissão te deram? É, Quando eu tinha 16, 17 anos ali, que eu tinha que decidir a onda da faculdade, né? Eu lembro que eu fui pro Banespa, Bradesco, algo assim na época. Tinha
A gente se inscrevia lá pra FUVEST. Pagava um manualzinho. Pagava um manualzinho. Aí tinha a sequência de profissões. E eu tava inclinada para algo tipo engenharia. Eu era muito, como a gente chamava na época, exatoide. Então eu era, assim, Olimpíadas de Matemática e tal. E aí me deu aquela angústia de me imaginar, me deu uma imagem do futuro. E eu não me via em uma vertente do conhecimento humano. Eu não conseguia me imaginar estudando uma coisa. E aí eu fiquei folheando aquele livrinho, aquele encarte ali das profissões possíveis, dos cursos possíveis. E aí eu passei por filosofia, só que filosofia me deu uma sensação cerebral. E eu sentia que eu precisava de mais, de corpo. E aí eu vi lá artes cênicas. E aí rolou uma inscrição no vestibular, nunca tinha flertado com essa ideia. Eu fiquei sabendo só depois que meu avô era um amante de teatro, mas não tinha nenhum lastro ali na família. Mas me deu uma necessidade de liberdade. Foi isso que me impulsionou. Me deu uma vontade de não me prender a priori em nada. E o teatro, as artes cênicas, me pareceram um lugar onde eu poderia estudar qualquer coisa, cantar, dançar e, de qualquer maneira, ter um tempo antes de uma decisão tão horrível para mim. Foi assustador imaginar que eu teria que me restringir a alguma área do conhecimento e ficar sentada ou trabalhar o resto da vida em um lugar. E aí o teatro me pareceu uma escapatória, a priori. É uma rota de fuga. Um refúgio mesmo de uma vida que eu via como controlada, né? Restrita. E aí o teatro me parecia alguma coisa que eu podia fazer ali com um palitinho de fósforo, uma coisa barata, porque eu nunca tive muito essa lida com dinheiro. Então eu falei, eu vou poder fazer com a minha roupa do corpo mesmo, eu vou lá e faço. Eu tinha uma referência de teatro da escola, um ator chamado Ayrton Salvanini, que espero que ouça esse podcast, veja a gente, porque ele foi um cara importantão. Ele chegou na escola e fez os heterônimos do Fernando Pessoa na minha frente ali. E se te queres matar, por que não te queres matar? Aproveita que eu que tanto amo a morte e a vida, se eu ousasse matar-me também me mataria. E foi soltando o Fernando Pessoa tão lindo. Vários heterônimos ele se transformava sem se transformar externamente. Fiquei fascinada, eu devia ter uns 11 anos, aquilo me impressionou. Mas era a minha experiência de teatro. O resto era uma coisa bem chata que levavam a gente pra ver. Eu lembro que teve só tipo 8ª série, uma coisa, levaram a gente pra assistir Raposas do Café. E aí também aquilo me acendeu, né? O tapa. E também foi super emocionante e tal. Mas não era alguma coisa que estava no meu caminho, sabe? Foi realmente lá no vestibular que eu falei, eu preciso fugir de uma vida definida. Eu preciso ter indefinição, eu preciso poder... eu não tinha essa clareza, mas tinha essa clareza. Sabe quando você não tem essa clareza, tem essa clareza? Então isso não era... Eu não conseguia formular com essas palavras, mas eu tive a sensação de não poder escolher. Eu tinha que ter um campo mais vasto do que um ofício só. Um ofício só, um recorte muito definido, profissional. E que mais que tá em jogo? Não, você já estava em São Paulo? Não, em Campinas. Ah, em Campinas, tudo isso. Você dá um pouco o seu roteiro aí. Você nasceu em Laranjal? Eu nasci em Laranjal Paulista, mas eu nunca morei em Laranjal. Minha avó, minha bicicleta estavam em Laranjal. Libanesa? Minha avó, Libanesa. Sim, todo mundo. Os 4 avós, não vindos do Líbano, mas descendentes de libaneses. Sim. 2 vindos do Líbano só. E Laranjal foi o reduto deles. E aí, lodinha e fumozinho de chavado ali para fazer o cigarrinho de palha. Os clientes chegavam e tal. Bem assim. E minha avó chamava Adalícia, mas o apelido dela, claro, ela era avó Delícia. Então, a avó Delícia tinha sua fiel escudeira, é claro, uma mulher negra na cozinha e na casa.
que eram irmãs, praticamente. Essa senhora chamava Pureza. Então, era delícia e pureza na cozinha da minha infância, com esfirras, quibes, etc. Comia muita massa crua, muita coisa crua, roubando as massinhas de esfirra embaixo da mesa. Então, foi uma infância que teve isso. Em Laranjal. Minhas férias em Laranjal, meus finais de semana em Laranjal. Mas meus pais moravam em Campinas. Primeiro Sorocaba, poucos anos, 2 anos, depois Campinas. Mas o tempo todo a referência de férias, de carnaval, de festa, de minha tia Halum, meu tio Toninho, pessoas muito festeiras, o nosso Natal tinha teatro, tinha música feita para cada pessoa da família, sabe? Aquela coisa que a gente ficava esperando mesmo. E festa de São João, no interior. Aquela delícia da semana inteira, com todo tipo de coisa, com parque, com circo. Que era aquela sensação de quando ia embora, era uma deprê. Então, essa história da festa... E Corpus Christi, a história das procissões, de serragem e pedrinha colorida na calçada... E depois catava tudo aquilo e levava, trazia para Campinas pra fazer nada, sabe? Então, assim, foi divertido, assim, festivo. E muita rua, muita festa de rua e tudo mais. E acabou que a minha companhia São Jorge Variedade se transformou praticamente num bloco de carnaval, né? É isso que tá acontecendo comigo. Eu perdi minha companhia de teatro pro Agora Vai, pro Bloco do Amor. Um retorno à festa pura, né? Não, a festa pura que sempre é teatral também, né? Sempre tem esses elementos, né? De narrativa, sei lá o quê. Agora, quando você fala de tudo isso, a impressão que se dá é o seguinte: tudo isso, de alguma maneira, já estava te formando, né? Eu sinto que sim, sem eu perceber, porque isso eram coisas naturais da vida, assim, né? Agora, eu não quis parar com essas coisas e botar um limite nisso, e aí começou a faculdade, aí eu vou ter que ficar... vou ter que abandonar esse chiqueirinho, essas diversões. Eu acho que, no fundo, sempre se tratou disso, assim. De uma vontade de continuar criança, no sentido dessa palavra, esse substantivo do criar. Sabe? Essa esperar esperança, criar criança. Essa vontade de não botar o ponto final na parada toda. E poder continuar... tendo só um instrumento, que é o teatro, e podendo fazer com ele várias coisas. Você falou uma coisa que marca muito o seu discurso, que é o seguinte: você não queria fazer um curso de alguma especialidade, você não queria ser engenheira civil, engenheira atômica, nada disso. Você queria uma área de vários conhecimentos. E o teatro te dá exatamente isso. Eu costumo dizer que o teatro me torna menos ignorante do que eu continuo sendo, entendeu? O que o teatro te deu? Absolutamente tudo. Acho que eu não era uma pessoa muito... Acho que eu era uma pessoa muito violenta. Pessoa muito violenta, muito egoísta. Sei lá, eu era uma sapatão nos anos 70, 80. Era muito difícil se entender enquanto corpo, desejo, possibilidade. Eu era praticamente uma criminosa, uma... Deixa eu juntar uma difícil. coisa aqui nessa coisa do Oswaldo, que é o seguinte: das coisas que eu te vi fazendo, tem muitas... Eu acho que você tem um temperamento de protagonista, no bom sentido, né? Eu te vi fazer Estela do Patrocínio, eu te vi fazer Gota d'Água, eu te vi fazer muitas coisas. E o que você acha que essa coisa do protagonista tem a ver com a coisa da encenação, da encenadora? Porque você é uma líder de grupo, além da São Jorge, você tem um papel importante, teve um papel importante, às vezes até botando água na fervura quando o tempo fechava no movimento de grupo. Hoje em dia eu estou fora do movimento de grupo porque tudo tem seu tempo. Me deu um pouco no saco, mas o tempo que eu acompanhei isso tudo... Você ainda está dentro, não tô adianta. mais ou menos, mas eu acho que você junta essas coisas, né? Acho que isso tem a ver com o que você está falando e com o que o Oswaldo está falando também,
desse papel do teatro em você e do teu papel no teatro também, né? Porque eu acho que é um papel muito, ao mesmo tempo, muito singular, o teu trabalho, o trabalho do teu grupo, o teu trabalho, às vezes, na companhia do Felipe Hirsch, por exemplo. Já te vi salvando espetáculos, não estou nem falando do Felipe Hirsch, estou falando de coisas assim. Acho que a última vez que eu te vi foi na Avenida Paulista. Enfim, você tem uma coisa muito diversa e, ao mesmo tempo, tem uma coisa de protagonista, assim, que eu acho que é muito... o seu temperamento, a sua personalidade, né? Tem as coisas que a gente admira muito no artista e a personalidade dele, né? A gente vê isso quando isso fala mesmo, isso é a transcendência do teatro, né? E sem ficar te jogando confete, mas porque para mim é confete, eu agradeço, mas internamente a gente sabe das nossas coisas, né? Então nunca é só confete, né? Porque, sim, quando eu falei que eu sou violenta, né? Eu tenho uma intensidade que de vez em quando é um trabalho medir isso para outras coisas, para outras possibilidades. Não que eu acho que o ator, a atriz, enfim, atuadores tenham que... Não, eu acho isso sim, de alguma maneira. Que a gente tenha que atender a um espectro completo de possibilidades de vibração, né? Não de talentos, ou a gente tem que saber sapatear, dançar, papá. Não é isso, mas a gente ser capaz de vibrar em várias camadas, em vários tons. Como se a gente pudesse produzir essa luz desse arco-íris. Isso tanto na gente quanto na percepção da dramaturgia, do que está em jogo, né? Essa história da defesa da personagem, a defesa daqui do meu ponto de vista, né? Desse lugar onde eu vejo, mas eu também tenho, de alguma maneira, como atriz, entender tudo que está em jogo. Tudo que está em jogo, todas as forças que estão em jogo, a gente sabe... a potência, por exemplo, de uma peça do Brecht ou dos ensinamentos dele por conta justamente disso, de uma obviedade, na verdade. É óbvio que eu tenho que fazer isso. Esse é o meu lance, é isso que eu tenho que fazer. Essa é a minha profissão, eu tenho que entender isso o mais profundamente possível, o mais multilateralmente possível, né? Essa situação, essa figura, todas as forças envolvidas. E, então, portanto, é uma busca. É difícil para mim ser suave, ser tal. A história do protagonismo, sim, nem sempre. Em peças que eu banquei, tipo Estela do Patrocínio, Ney Mesquita faleceu. Ele era o protagonista. Eu era diretora. Aí eu entrei. Não tinha sido um projeto meu. O Gota d'Água, eu fiz um projeto com o Heron Coelho e com o Cristo Miossi no Sesc Ipiranga, que era sobre musicais, sobre autores de musicais brasileiros, tal. E a gente montou algumas ceninhas. Ele falou, vamos montar? Vamos ligar os pontos? Eu falei, ai, será? Será, gente, tal? Vamos, deixa eu pôr em cartaz à meia-noite, aquela época que tinha sessão à meia-noite, adoidado, né? Aí, então também não foi um grande projeto. As coisas na minha vida não acontecem assim, sabe? Grandes projetos, que agora eu vou... Imagina, eu tô te falando de protagonismo no sentido de mas vou te lembrar de uma coisa, por exemplo. Eu nunca fui tão indicada para prêmio e para sei lá o quê, quanto no papel mais coadjuvante que eu já fiz na minha vida, com o Renato Borghi. Naquela peça no Molière, por exemplo. Ele me chamou e falou, não sei, Georgette, você vai aceitar? Eu falei, como assim se eu vou aceitar? Eu não preciso de protagonista. Imagina, ganhar uma grana sem ter que decorar texto, podendo tocar um trompetinho e tal, com aula paga ali de trompete que eles me financiaram e tal. Eu falei, imagina ficar do teu lado, eu nunca tinha trabalhado com ele. Eu falei, eu vou ficar, assim, servindo você com muito prazer. E aí fiquei empregada no SESI 1 ano, quase aquela onda do SESI que é maravilhosa, né? Que é digno demais. A gente fica um semestre em cartaz lá, tal, essa onda que depois a gente você fez a chanté com ele, não fez? Fiz o quê? Não fez a chanté? Dá uma boa? Fiz um trecho. Que é aquela cena do aviador, manja? Não, é uma cena linda. É uma cena linda. É a cena mais linda. É que eu tenho vontade de montar essa peça inteira. E aí, hein, gente? Vamos lá? Vamos. Pô, né? Que coisa, né? Ô, Georgette, coisa, né? Você falou essa coisa da sua violência no início de vida.
E o Robert tinha perguntado sobre o bônus que o teatro te deu. O quanto, às vezes, que eu queria saber, o quanto o teatro nos obriga a lidar melhor conosco. Como é que foi isso? Porque a fúria ainda está presente, mas a fúria está mais dirigida, talvez, né? Eu Você acho sabe que controlar e lidar melhor e como tornar essa fúria produtiva. Eu acho que sim. Eu acho que uma parte dela, sim. A outra parte, eu me enfio embaixo do chuveiro com água gelada e rezo os meus Pai Nosso. Mas sim, por isso que eu dei a pausa que eu dei para falar sobre o que teatro me deu e o bônus e tudo mais, porque para mim é tudo. É quase como o terreno da vida mesmo. Sabe? A Companhia São Jorge me ensinou um beabá de relacionamento. Minhas amigas da São Jorge, tipo, estamos com você, não precisa ter medo. Estamos com você, sabe? Não precisa gritar, estamos com você. Assim, uma segurança de poder se expressar, inclusive nas sombras e nos buracos, com pessoas que vão te dar os limites sem te condenar definitivamente ao nada. Pessoas que vão acolher esse início, esses 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 anos, 30, 31. A São Jorge tem 25, 27 anos. A gente tá comemorando 25 anos há 3 anos, né? Aquela história. Então, na São Jorge e em outros coletivos, e dando aula. Dar aula, acho que me ensinou muito mais do que qualquer outra coisa, que você tem que ser um pouco exemplar ali também, né? Que você tem que mostrar um estado de presença. Você vai falar sobre coisas que você precisa ser naquele exato momento. Então você tira, sei lá de onde, aquilo para mostrar. E quando as pessoas para quem você está dando aula vão te assistir, você também precisa ter um compromisso a mais. Eu senti isso, assim, quando eu comecei a dar aula, dar cursos e dar aula. Tanto é que eu parei. Eu achei uma responsa muito grande. Esse compromisso com alunos, assim, Como é que você ficava quando você sabia que tinha aluno seu na plateia? Era mais complicado do que sabia que tem um crítico, um colega, alguma coisa assim? Com certeza. Com certeza. Porque você tá numa posição de alguma autoridade quando você tá dando aula. Você tá falando de coisas que você tem que conhecer. Você tem que dominar minimamente para poder estar ali. E não é exatamente assim o nosso ofício. Toda peça é um abismo sem fim. Acho que todo mundo que tem essa profissão tem um pouco a síndrome de impostor. De, meu Deus, nesse processo vão descobrir que eu não sei nada. Eu não sei nada. E talvez o único poder seja uma abertura para o aprendizado, para entender quais são os elementos com os quais eu vou ter que lidar. Mas fora isso, eu não sei nada. Eu sei 3 notas no violão, eu faço aikido para manter meu corpo ligado. E eu não sei mais nada mesmo, mais nada. Mas é gozado, porque o teu trabalho é muito na beira do precipício, né? Você corre risco, você inventa coisa, é muito original. É difícil descrever isso assim, mas é muito original nesse sentido. Novamente, não tô jogando confete, tô te falando assim, você não, apesar de você falar, não, tem um compromisso, não sei o quê, que parece uma coisa culturalista ou formalista, o que eu vejo muito mais essa tua coisa de correr risco. Até como encenador, né? Eu lembro de um troço que eu vi teu, acho que nem você deve lembrar, que é o Biderman e os Incendiários, 1900 e nada, no porra do Teatro da Arena e tal. Eu falei assim, meu, que louca essa mulher, eu nunca te conhecia. Louco, né? Falei, que maluca esse negócio. Bom, essa peça já é maluca, ela é mais maluca ainda, entendeu? Então, eu acho que tem uma coisa de correr risco. Não sei. É isso que eu preciso mostrar. Eu não posso ser careta na frente. É exatamente isso. Eu não posso ser careta na frente de uma pessoa que tá tendo aula comigo. Então se explica, porque senão parece que entendeu? Não, uma coisa assim, não. Isso. Eu vou cagar uma regra aqui do cânone e tal. Não é isso. É pelo contrário. É um estado de presença, é um estado de radicalidade. É um estado de. É um estado de potência
criminosa quase. Isso. Eu não sei. Aham. Eu gosto Subversiva. eu tem uma gosto de coisa pensar nessas subversiva, coisas. né? Exatamente. Ali não é o terreno para acalmar. Acho que é o terreno para acalmar, para criar pausas, para acalmar a mente, mas não é o terreno para acalmar a virulência Sim, do que a exato. gente precisa fazer. Das funções, Uhum. das transformações, das iconoclastias todas que precisam acontecer, né? Então, é disso que eu tenho medo. E eu tenho medo atual como diretora, porque eu acho que os processos estão muito curtos. Eu sou lenta. A São Jorge tinha processo de, no mínimo, 8 meses. No mínimo, um processo curto da São Jorge era um processo de 8 meses. A gente teve trabalhos de pesquisa de 2 anos para pesquisar o bairro, para entender um pouco a vida, para se inserir um pouco ali, para entender de verdade o cotidiano e os detalhes das coisas, e não ficar sendo genérico, e não ficar sendo pobre, né, em tudo que se faz. E hoje em dia são 5 semanas. Uhum. Eu vou começar a oferecer para as pessoas peças de 10 minutos. O que eu consigo fazer em 5 semanas são 10 minutos. 5 minutos de alguma coisa. Ou então começar a colocar aquelas estrelinhas tipo oferta, que tem, sabe, nova embalagem. Assim, feito em 5 semanas. Ensaiado em 10 ensaios, em 3 ensaios com o elenco completo. Sabe? Sim. Então é outro panorama. Que é comum isso, a gente vê direto isso. As minhas direções no passado, quando eu tinha 20 anos de idade, Biderman, o Bartolomeu que será que nele deu, eu tinha 25, 26 anos de idade, são muito superiores às minhas direções atuais. E isso é uma tristeza pra mim. E eu sei que é por causa do tempo, da disponibilidade da gente, daquele ritual de estar numa sala de ensaio por 8 horas e fazer a macarronada e continuava ali. Né? No tempo que a gente podia pagar uma sede, inclusive, ou e tal. Então, tinha outro tipo, teatro de grupo, conseguia cozinhar literalmente mais as ideias, o pensamento e tudo mais. Então, era outro panorama. Eu não tô reclamando, acho que é outro tipo de ação que a gente tem que ter, que também isso tudo estava esperado, não? E como é que você vê? Você falou do período de ensaio, do tempo de ensaio. Acho que todos nós vivemos isso aqui e sofremos a perda disso. Mas existe uma outra perda, que é as temporadas curtas, feitas em instituições. Você faz 4 semanas, é o que te dão. E, então, você ensaia e acabou. Parece que você ensaia para ganhar uma verba, apresentar e acabou, quer dizer. Porque se são necessários 8 meses de ensaio, quando você fica com uma peça 6 meses, 7 meses, a peça também vai indo para outros lugares. Como é que você vê isso nesse momento que a gente está vivendo? Você teve o privilégio do SESC e de fazer coisas maiores, mas não é o comum, né? Não é a regra. Não, e também só no SESI. E no passado, por exemplo, Estela do Patrocínio, que eu interrompi por causa das questões raciais e tudo mais, que floresceram e que eu sou totalmente favorável e tudo mais, nem pensei 2 vezes, mas eu fiz durante 13 anos. Sim. Eu fiz temporadas, eu fiz apresentações esparsas, festival aqui e ali. 13 anos. A Gota d'Água, acho que a gente ficou pelo menos 8, 10 anos fazendo também. Você morre e nasce 1000 vezes na sua própria criação ali. Coisas deslumbrantes que você acha que você fazia no começo, depois de 2 anos, são nada. Porque você já… Também é outra pessoa. Você já é outra pessoa e você acha aquilo bobo, você já fez demais, aquilo morreu. Então você enterra e pare muitas peças dentro de uma. Isso é um aprendizado. Como relacionamentos longos também, que de vez em quando atazanam a vida da gente, mas às vezes é lá que tá o ouro de novas perspectivas e tudo mais, e de um outro tipo de aprendizado de qualquer maneira. Então eu sinto uma tristeza sem fim. Eu acho que talvez a gente precise criar de novo circuitos entre companhias, entre espaços. Isso tudo também está modificado. As companhias estão tendo que alugar, às vezes caro, espaços independentes e tudo mais. Não são mais acessíveis enquanto troca de… enfim, as coisas estão muito difíceis financeiramente para o teatro. Então isso tudo acarreta um monte de danos. E que talvez a gente tenha que criar, sim, esses circuitos para que uma peça possa rodar durante anos de novo. Senão a gente vai ter prejuízos sérios. Acho que a gente tem… Porque a gente está lidando com o tempo. O tempo é o lance. É o nosso tempo dominado. Eu acho que a gente tinha… Quer dizer, eu estou falando… Eu sou um pouco contemporâneo do Folias e são mesmo no mesmo tempo. No meu entender, que a gente tinha, o que eu tinha,
A gente não vou falar por ninguém. O que eu tinha era assim uma perspectiva de país que não se cumpriu. Entendeu? Quer dizer, a gente, infelizmente, a gente saiu de um lugar que era a ditadura, passou por uma... E a gente não chegou na democracia até hoje, porque não existe democracia com esse abismo social que a gente tem. Não pode ter democracia com essa concentração de renda absurda. Não existe a menor possibilidade disso acontecer. E essa luta de Porque classe se reflete na nossa profissão. Se reflete na nossa a gente vive profissão, isso entendeu? dentro do nosso ofício. Exato. Quer dizer, a gente vive no estado de São Paulo e é um estado e uma prefeitura que são... Não dá para dizer que são conservadores nem neoliberais. É protofascista o que acontece aqui, do ponto de vista de segurança pública, de miséria, de abandono total, né? Isso é a cultura. A cultura não é a arte. A cultura não é o que nós fazemos. Nós fazemos outra coisa. Podemos fazer o braço concreto daquilo que se chama cultura. Mas a cultura é essa coisa que a gente passa debaixo do viaduto para chegar aqui. E, você não pode não ficar contaminado por isso, né? Então, eu acho que a gente tinha uma perspectiva de mudar isso. Sim. A gente acreditava nisso. Eu, pelo menos, não acredito mais. Isso me dói muito, entendeu? Isso tem a ver com o tempo, isso tem a ver com o tempo das pessoas, isso tem a ver com o tempo que as pessoas precisam para sobreviver, as coisas que todo mundo tem que fazer, né? Eu concordo e uma muito certa com falta você. de ambição que a gente perdeu porque não tem perspectiva. E porque a gente vive, de fato, num estado onde a esquerda, por exemplo, o que a esquerda faz é diminuir o dano. Né? Quer dizer, não tem nenhuma possibilidade. É segurar um pouco aquilo para que não se perca tudo. Quando consegue, né, Marcão? Porque quando tá difícil. consegue. Quando consegue. E a direita avança cada vez mais. Quer dizer, a gente tem números de violência policial que batem o carandiru, entendeu? Só que isso não se inscreve mais. Isso não entra mais na nossa pele. Isso já está vulgarizado, isso é comum. Isso está externo. Entendeu? Eu li um livro do Emanuele Coccia, Filosofia da Casa, que tem um trecho lá que fala de rede social. Eu achei tão especial a descrição dele, dessa história de rede social, ser um deslocamento da psique. Essa psique que sai do corpo. E realmente esse corpo fica um pouco inanimado, porque existe uma vida psíquica. É uma ilusão de que o pensamento se expande com tantas informações e tal, mas não. O que se expande é uma psique toda esquisita, externa ao corpo. Ou seja, desautoriza energeticamente a vida do corpo. Então, assim, eu vejo alguma perspectiva, por quê? Porque eu vejo esse túnelzinho, uma fresta pela qual a gente vai atravessar. Mas acho que nós estamos atravessando realmente um momento terrível, assim, na minha vidinha. Eu lembro que lá em 92, quando eu cheguei em São Paulo, 93, tinha um panorama muito ruim também de possibilidades, de editais, de propostas públicas. Tanto é que o Arte contra a Barbárie surgiu dali. Governo então, Collor. assim, realmente, 92, 93, aquele momento árido, né? Eu sinto que agora... eu acho que eu sou muito positiva, Marcão. Graças a Deus. Porque, assim, eu sou muito positiva. Mas eu vejo essa chama na nossa mão. Vejo uma galera ao redor do mundo com a mesma chama. Reações violentíssimas, terríveis, cada vez mais violentas. Porque o que a gente propõe também é uma mudança muito radical. A gente tem muita proposta para o mundo. A gente tem muita ideia sobre como o mundo pode funcionar. Em termos práticos mesmo, quando a gente lê as coisas de 17, aqueles juristas, aquelas feministas, aquela gente pensando, eram propostas absolutamente concretas, maravilhosas. Algumas absurdas, mas outras maravilhosas. Ou seja, a gente tem muita proposta concreta. Estou citando 17 porque eu acho muito lindo ler e conhecer um pouco das origens desses sonhos de outros... não é nem lá a origem, eu sei, mas, né, quando a gente fala do comunismo, hoje em dia essa palavra tá tão jogada fora, né? Porque o comunismo, quando a gente fala comunismo, o povo lembra de Stalin,
Dá vontade de chorar, entendeu? Ninguém lê um Trotskyzinho, um Leninzinho, uma coisinha assim, sabe? Nenhum Marx, né? Pra dizer assim, sou contra isso. Então, é uma ignorância muito grande, tomando conta de tudo. Sim, eu vejo, estamos nesse ambiente terrível. Mas eu considero que somos, sim, portadores desta chama, atravessando esse momento terrível de 5 semanas para fazer uma peça. O que dá para fazer com isso? Vamos rebolando. Enquanto isso, você chama os amigos para um processo um pouco mais longo de graça. Eu chamei Ézio Magalhães e Cristiano Carnas para fazer um trabalho de pesquisa comigo, em imersões durante o ano. Sabe quando você vai organizando as coisas para não perder o butô, para não perder a pesquisa, para não perder a gana da alma. Não, entende? Jorge, mas eu tô com você. Acho que isso todos nós fazemos, até porque senão a gente nem estaria aqui, se a gente não tivesse algum tipo de pegada nesse sentido, entendeu? Agora, o problema é, eu acho, com toda essa fé e tal, que a nossa ambição está muito baixa. Eu acho o seguinte, está muito reduzida. Você vê que a gente... Sabe, está muito bunda, é muito bunda tudo. A gente só se reúne para trocar ideia de dinheiro. Na verdade, essas chamadas é só para discutir dinheiro. Sim, Porra, o dinheiro é a consequência última daquilo que a gente faz, né? E se a gente pudesse, a gente passaria ao largo dele. Exatamente. Eu acho que não estou tirando que a gente não tem, a gente tem fé, tem perspectiva e vamos à luta e tal, porque afinal de contas é para isso que a gente veio para cá. Não tem outra alternativa. Mas, insisto, a nossa ambição está rebaixada, entendeu? Sim. Tá muito. Quando você está falando a ambição da luta revolucionária, nossas ambições revolucionárias. Artística e tudo isso, entendeu? Artística. Você vê coisa que você fala assim, é assustador. Isso te constrange enquanto fazedor, o coleguinha ali em cima. Mas eu acho que isso está associado à questão do tempo. Está associado à questão do tempo e está associado também a uma questão de inversão de coisa, de falta de... Por exemplo, a gente não tem crítica teatral, a gente não tem ensaísmo, a gente não tem com quem discutir, a gente não discute entre a gente. Então, esse programa vai todo mundo achar que eu sou um puta de um pessimista. Eu sou um pouco, mas não é isso. É que, de repente, se a gente também não olhar o quadro, a gente não tem como sair dele. Eu queria colocar um personagem nessa discussão. Concordo. Uma provocação para você. Nós sempre discutimos teatro, as grandes ideias, os grandes projetos. E o público? Nós estamos honestamente preocupados com o público? Quando a gente faz temporada de 3 semanas e acabou, nós estamos preocupados em formar público. Não é formar público, essa palavra ficou desgastada, mas... se comunicar com o público. Se comunicar com o público. Eu tenho um recado para te dar. Eu quero te falar uma coisa. Eu quero discutir com você isso. Será que nós estamos preocupados com isso? Ou será que nós estamos discutindo as grandes questões existenciais nossas? Eu estou cansado de ir ao teatro e não ver o mundo que eu vejo na rua. Eu não vejo o mundo retratado no teatro. O mundo que eu digo é... As pessoas vão ao teatro para se ver e ver onde eles vivem, a sua sociedade, e questionar. Para se divertir, tem muita coisa. Esse aparelhinho que a gente tem na mão, o celular, tem muita diversão. Tem muita diversão. E sempre que a gente faz projetos, o público... Como é que entra o público nos seus projetos, Georgette? Uma provocação. Você pensa nele? Eu penso muito, porque eu gosto de fazer uma coisa legalzona, que as pessoas gostem muito. Eu penso. É por isso que eu gosto muito de ser atriz, porque daí tá um pouco na minha mão também. Então eu penso muito no público. E mesmo quando a coisa é um pouco sofisticada, em termos de ideias, será que o público vai entender? Eu gosto de dar uma mastigada. Eu montei, por exemplo, um texto do Hegel, que a Iná Camargo Costa me enfiou goela abaixo. Ela traduziu e fez a introdução. A introdução dela era mais linda que o próprio texto do Hegel, sabe? Então eu fiz a introdução dela também na peça, chamava Afinação 1, que era uma ideia que eu tenho, e já tenho Afinação 2, de ficar, de montar, não é de montar, é de ser mais explicitamente, de usar o teatro como um lugar
de conteúdo filosófico, de conteúdo de pensamento, né? Então, ali peguei o Hegel, eu tava pegando a Simone Weil, ela, por que você vai pegar a Simone Weil? Quem é essa pessoa? Essa pessoa é francesa, essa pessoa é cristã, ela é judia, cristã, por que você tá pegando ela? Por que você tem que ler o Marx? Pelo amor de Deus, vamos pro capítulo 12 do Marx, vamos pro, 13, 12, não, já sei, é o Hegel, antes do Marx, o Hegel. Aí ela me deu esse texto, falando sobre pensamento, sobre sentimento, sobre finito, infinito, sobre um monte de coisa, né? E mesmo nesse texto do Hegel, eu dei papel e lápis para as pessoas na plateia. Desenhei na lousa do palco todos os conceitos, abri para perguntas e mastiguei na maior cara de pau o Hegel. Mastiguei, tendo uma convicção imensa de que eu tinha entendido aqueles conceitos, entendeu? A Iná foi assistir, corrigiu uma coisa ou outra, mas falou, deu o recado razoavelmente bem aí. Então, eu tenho muita preocupação com isso, principalmente como atriz até. Porque se me dão uma coisa meio hermética para fazer, eu gosto de dar um jeito daquilo não ser, sabe? Me dão 50 palavras aleatórias. Eu posso ser brincalhona a ponto de jogar essa bola. Eu vejo muito a nossa profissão com essa capacidade também de responder imediatamente as coisas. Não sei se imediatamente, porque tem gente que não é improvisador, né? Tem gente que precisa preparar, né? Então, mas eu vejo essa necessidade de, mesmo com uma bola quadrada, se eu tô diante do público, pô, não é uma bola, é um dado. Eu vou dar um jeito aqui. Eu vou mudar o jogo e tal. Então, eu tenho essa preocupação. Acho que a gente tem que ter o tempo todo. Porque se a gente tem, não tem nada mais fascinante que o teatro. Eu acho que as nossas ambições... eu acho que eu sou também, ao contrário de você, também uma poliana retardada. Mas eu tenho essa confiança nesse teatro das cavernas, sabe? Que é uma coisa indizível, que o povo vai se apaixonar perdidamente por isso, né? Como eu tive experiências na minha vida indizíveis diante do teatro, como se eu estivesse diante dessa coisa muito menos boba, pobre, burra, deprimente, que tem sido a vida posta para os seres humanos, né? Então, eu acho que a gente tem que se preocupar muito com isso, e acho que a gente está numa crise de linguagem, sim, que acho que entra a história do tempo, porque eu lembro que o tempo nos dava a chance de improvisar muito, de jogar fora várias opções e de olhar para coisas incríveis que aqueles atores e atrizes estavam fazendo naquelas improvisações, naquelas jams. Então, a gente colhia, tinha um tempo para colher camadas, muito mais camadas de material. E aí a gente conseguia dar saltos de linguagem. Sabe, eu fiz peças com a São Jorge que a gente pode ter errado absurdamente, mas a gente assinava muito embaixo daquilo que a gente tinha achado como isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Se a gente visse, a gente ia achar muito legal. E o público vinha com a gente. A gente teve um momento de ter na rua 400 pessoas seguindo a gente no Barafonda e tudo mais, né? Então... Georgette, eu queria perguntar uma coisa, a partir disso, até reforçando a pergunta do Oswaldo, que é a questão do ofício. Quer dizer, nós temos um tipo de trabalho que a gente precisa de tempo para fazer, de tempo para ser visto e buscar o nosso público. Mas existe também, eu me lembro um dia que eu assisti a Gota d'Água, o seu trabalho brilhante de protagonista, porque você tem esse temperamento que o Marco falou, mas você tinha um conjunto de atrizes que escandiam aquele texto, aquele poema, de maneira brilhante. Então, quando se pergunta isso, aonde está o público, às vezes eu também acho que houve um desprezo. Eu posso fazer qualquer coisa em cena. Eu ouço você falando aqui, eu vejo a qualidade da tua voz, a qualidade da tua dicção, a qualidade, coisas essenciais que o ofício nos dá. Tem privilégio, você talvez tenha nascido com essa voz, mas você trabalhou isso ao longo da sua vida, né? E eu acho que há um desprezo. O Marco fala de uma ambição
que eu concordo inteiramente, a gente perdeu uma ambição, mas a gente perdeu uma ambição de com que meios a gente chega a dizer alguma coisa. Eu tenho um ofício que eu preciso dominar. Não é só ter uma boa intenção, uma ambição. Eu tenho uma ideologia bacana, não, mas eu trabalho com uma coisa. Imagina vocês dizem assim, eu sou um grande médico, eu quero reformar a medicina, e aí eu corto o dedo da pessoa. Entendeu? O nosso cortar o dedo, ele existe, ele não é visível, mas ele existe. E é isso que eu falo, quando eu vejo aquelas moças escandindo o texto daquela maneira maravilhosa, que permitiam que você colocasse a discussão da Joana ali. Com certeza. Porque estava preparada, a base estava ali, daquele conjunto fazendo isso, com uma qualidade técnica absoluta. Mas não é a técnica no sentido do virtuosismo exibicionista. É a técnica da comunicação, que é com que a gente trabalha. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, como você vê isso. Eu concordo demais com você. Eu não tenho nada de graça, eu não tive nada de graça, não tenho nada de graça. Assim, nenhum... tanto é que quando eu fiz Rainhas, que foi um espetáculo sobre um texto do Schiller, Maria Stuart, com a Bel Teixeira, era essa brincadeira. Eu estava diante de uma atriz muito imensa, em todos os sentidos. De corpo, de olho verde, de voz exuberante, filha do nosso querido compositor Renato Teixeira. Uma exuberância muito grande, e a brincadeira toda que eu tive que estabelecer com ela foi de uma fã. De uma fã, porque eu não tinha nada. Tinha nada. Então, é uma brincadeira que eu faço comigo mesma, que eu não tenho nada a priori. Minha voz, minha dicção, meu corpo, tal, eu faço Aikido, dou aula de Aikido há muitos anos, sempre fiz uma arte marcial. Eu entendo que o nosso ofício é um ofício muito complexo, porque você não lida só com o corpo físico, você tem que ter uma consciência de linhas energéticas. Você pode pegar por baixo, você pode pegar por cima, você pode lançar pelo olhar, pelo cotovelo, por vários lugares, mas você não pode se restringir ao seu corpo. Você tem que lançar coisas. Então você tem que relaxar. Você tem que ter um nível de relaxamento profundo para poder perceber o espaço, perceber o outro, perceber e lançar essas linhas. Uma musculatura tensa não consegue se comunicar, porque toda a energia fica retida no próprio corpo físico. Então, aquela energia simplesmente não chega no público e, portanto, a energia do público achata aquela pessoa. Então, não existe uma alquimia entre essas linhas no espaço. Isso tudo pode parecer muito abstrato, mas isso é quase visível. Quando a gente está em cena, a gente sente se a gente lançou para todos os lados alguma coisa, ou se esse lado aqui está fraco. Se tem uma energia aqui, e quando eu falo energia, eu falo de linhas, que se a gente pudesse ser um pouco mais sensível, a gente quase veria. E são linhas que são relacionadas não só a sentimentos, são relacionadas ao corpo físico mesmo, ao corpo... Quando eu tô no Aikido, por exemplo, eu fico muito surpresa como essas coisas existem. A história da respiração é muito detalhe. E você pode manipular muita coisa. São muitos corpos. É o corpo motor, físico, é um corpo energético, etérico, mas também tem um corpo mental, que você pode liberar ou não, que pode estar comprometido ou não. E tem um corpo emocional que de vez em quando invade, que você geralmente não controla. Que você pode contar com ele uma hora ou outra se você é muito precisa no corpo físico. Então, é um emaranhado de coisinhas que você tem que conhecer, que são coisonas, que são a própria constituição da gente. O nosso esqueleto, o peso de cada osso do corpo, o pequeno peso de cada corpo do osso, de cada osso do corpo. Os órgãos, o fundo do olho, a língua, o céu da boca, são entidades, é uma turma de trilhões que compõem essa expressão. Então já é milagroso se você entende esse milagre, essa máquina, isso tudo já é uma loucura de expressividade, né? E concordo com você, a redução disso, né? Reduz a nossa ambição. Isso, para mim, é uma redução de ambição, sabe? Isso, para mim, é o campo onde eu sinto uma tristeza imensa quando eu assisto alguém que tá indo, de repente abre a boca e a palavra dessa pessoa não é trabalhada o suficiente.
Não é o corpo vocal dela não está relaxado o suficiente para aquela ideia se projetar pelo espaço. E isso é ruim, isso é uma coisa que a pessoa deveria trabalhar antes de, assim como um médico antes de operar. Mas como diz o Gurdjieff, hoje em dia todos são atores, né? Ô, Georgette, eu fiquei em dúvida de uma coisa. Eu tô achando fascinante essa sua explicação. Como eu não sou ator, eu não sei o que é estar num palco, né? Nunca soube o que é estar num palco. Mas assim, você como atriz, concentrada no teu personagem, concentrada no entorno, concentrada naquela história, um texto decorado, ensaiado, tal. Como é que você consegue, além de tudo isso, ter essa percepção toda que você falou, de onde, sabe assim, de onde a tua energia tá indo ou não? Quer dizer, porque me parece que tem uma atriz, ou melhor, me parece que tem uma personagem que tá ali, mas por trás dela tem uma atriz que não tá totalmente desligada, que não tá alheia a essa personagem. Ela tá fazendo esse personagem, mas ela tá também atenta a outras coisas, inclusive do corpo da atriz. Você dirige carro? Dirijo. Você lembra quando você estava aprendendo a dirigir? Lembro. Você ficava completamente concentrado, a sua mente estava tendo que ensinar para o seu corpo certas funções daquela máquina, mas o seu corpo não tinha domínio ainda. A sua cabeça tinha. E a sua emoção ficava louca. Sim. Medo, emoções diversas. Mas você dirigia mal. Sim. E aí tem um certo momento, e por isso o tempo é necessário, que aquilo que o seu corpo não sabia, ele passa a saber. E aí libera a tua mente. Libera a tua emoção, libera a tua mente. É o que a gente chama de decorar alguma coisa. Você não precisa mais esforçar o seu corpo mental para aquilo. O seu corpo mental tá livre para pensar em 1000 outras coisas. Você não precisa mais pensar nisso para mudar a marcha e tudo mais. Então, são aprendizados que daí você libera a mente. Aprende mais um pouco, libera a mente. E aquilo tudo vai passando para o seu corpo motor, para suas mandalas. Você vai compondo o seu compêndio gestual, vocal. E a sua cabeça, a sua mente, o seu eu, o que quer que seja, essa artista observadora, ela tá livre disso. Como quem tá dirigindo. Eu tô olhando, eu tô ficando nervosa com aquela pessoa do público, eu vi que aquela pessoa tal. Eu caí do cavalo 1000 vezes, mas eu continuo. Eu continuo. Porque não tá dependendo disso. Eu tô sem chão, porque aconteceu uma coisa péssima. Mas eu prossigo, porque eu tenho o domínio daquilo independente do meu corpo emocional e do meu corpo mental. Eu posso estar pensando uma bobagem, mas eu continuo falando o texto da Joana do Gota d'Água. E a bobagem tá passando pela minha cabeça e eu, meu Deus do céu, por que eu tô pensando isso? Mas eu tô falando, me encheram, me incharam, me partiram, me mamaram. Eu tô falando aquele texto e uma coisa tira sarro da outra. Uma coisa fala, porra, será que não podia estar um pouco mais concentrada hoje? Porra, se eu ficar pensando nessas coisas, minha emoção não vai me ajudar. E tal, porque a emoção é outra coisa também que fica ali. Se você assusta ela, se você pressiona, ela não vem. Aí, que nem a poesia, né? Se você pressiona a poesia e o mar e não vem. Você tem que ficar quieto assim, meio... Às vezes você tá nessa situação que a cabeça tá em outro lugar e de repente você se distrai tanto que você chega em um outro lugar que você não esperava. Não acontece isso? Claro! Georgette, responda. O que é que o teatro te deu? Obviamente uma resposta vastíssima, me deu uma maneira de olhar para o mundo, me deu, para reforçar bem isso, uma noção de que a gente é um coro, de que a gente está sempre em coro, de que a nossa vida é coral, é coletiva. E, de alguma maneira, o teatro permite uma expressão individual extrema e, ao mesmo tempo, uma necessidade tão extrema quanto
de que todo mundo participe da sua individualidade radical, assim como você vai participar da individualidade radical do outro, sem danos. Eu posso assassinar alguém em cena, essa pessoa não morre. Então eu posso pensar sobre aquilo, eu posso refletir sobre aquilo, eu posso rearticular, desarticular, para articular de novo aquilo. Então, a sensação de não solidão, a sensação de que a solidão é uma ilusão, de que a ilusão é a solidão, de que as cooperações não sem conflito, mas as cooperações, as conversas verdadeiras, aquele pensamento que se desenvolve porque todo mundo está buscando mesmo algo sobre aquele objeto e não em disputas vãs. Tudo isso eu aprendi no teatro. Aprendi a viver melhor com as pessoas no teatro. Mais do que qualquer arrobo de linguagem, embora eu ache isso importante também, porque isso cria mundo, isso destrói paradigmas e abre novos caminhos, mas principalmente esses microcosmos de amor, se é que a gente pode dizer, sem ser muito simplistas, essa palavra, né? Amor como ligação entre as pessoas, como uma ligação firme entre as pessoas, né? Bonito isso. O trabalho da atriz é individual, o indivíduo se colocando em cena, mas sempre de olho no outro. Isso é fascinante, né? Você vai ter que dizer como é que as pessoas te encontram, onde que é, como é que é esse negócio de rede social e tal. Eu sou muito básica nisso. É só Georgette Fadel no Instagram mesmo, @Georgette Fadel. Costumo divulgar minhas coisas lá e tal. E esse é o primeiro programa que a gente tem com a Georgette Fadel. Teremos mais um episódio com ela daqui a pouco.